gostosa na presença do Senhor. Um dia gostoso para ficar em casa. Um dia bom para dormir até tarde. Mas um dia bom também para estar na presença do Senhor. Nós podemos ver Deus em todas as coisas. Nós podemos sentir Ele em todas as coisas. E podemos ver a grandiosidade de Deus através da chuva que cai, que molha. E nós somos tão gratos ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez nas nossas vidas, que a nossa gratidão a Deus fez com que eu e você estivéssemos aqui nesta manhã. É o nosso coração grato. Muitas vezes as dificuldades, da vida, as adversidades, às vezes é como uma chuva, querendo nos parar, querendo fazer com que a gente desista de estar na presença do Senhor, em comunhão. Muitas vezes, não uma chuva tão gostosa como essa, mas às vezes na nossa vida cai uma tempestade, que vem com o objetivo de fazer com que a gente fique com medo. Quem tem medo de raio aí, de trovão, essas coisas assim? Quem tem medo de ventania? Eu morro de medo, misericórdia. Começou a ventar um pouquinho mais forte. Eu fiquei traumatizado da última vez que passou um vento lá em casa e levantou telha, derrubou as coisas. Foi feio, derrubou um monte de árvore aqui em Sorocaba. Quem lembra do ano? Acho que foi o ano passado, ano retrasado. Depois desse tempo eu estou buscando em Deus cura na minha alma, porque eu fiquei traumatizado. Começa a ventar e a gente mora em Sobrado, e para quem mora em Sobrado sabe, Zé, que começa a ventar, assoviar de tudo quanto é lado, porta, janela. Mas nada disso pode nos parar na nossa caminhada, na nossa vida com Deus. Nada disso pode fazer com que a gente venha desistir de estar na presença do Senhor e continuar. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Você que veio aqui nesta manhã, não tem caminho de volta. Não tem como voltar mais atrás. Entenda isso de uma vez por toda. Não existe mais este caminho, esta possibilidade. Não tem mais como voltar atrás. Você precisa entender isso. Por mais que a caminhada da vida às vezes é difícil, por mais que muitas vezes nos nossos dias maus eles chegam na nossa vida, nós não temos mais a possibilidade de voltar para trás. O tanto que nós caminhamos, o tanto que nós andamos e até onde nós chegamos, não existe mais essa possibilidade. A gente não pode mais olhar para trás, a gente não pode mais desistir e nem muito menos pensar. Seria uma ingratidão diante de Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida, por segurar nas nossas mãos e nos posicionar até aqui. Podemos dizer assim como o profeta Samuel disse lá em Mispa, diante de uma turbulência em Israel. Você não tem ideia da dificuldade em que Israel estava passando. Sabe, em dias em que parece que a noite não tem fim, a turbulência em que Israel estava vivendo, a dificuldade em que Israel estava vivendo nesta fase, era enorme, era gigantesca. E é por isso que o profeta Samuel vai dizer assim lá em Mispa: até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. E esta frase vem diante de um contexto que revela as dificuldades em que o povo de Israel estava vivendo. E realmente eu acredito que o coração de Samuel era assim: ufa, passamos por mais uma. Passamos por mais essa dificuldade. Ufa, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Esta é a sensação que eu tenho
a partir das palavras de Samuel. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos tentado. Puxa vida, eu pensei que nós não íamos passar por essa. Mas a vida do cristão, a vida da nossa caminhada, ela é assim, ela é desse jeito, dessa maneira. Mas Deus, Ele tem nos direcionado, irmãos, a permanecer firme nele. Isaías 40, verso 31, texto bem conhecido, diz assim, que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Serão renovados no Senhor a partir de uma confiança no Senhor. Agora, irmãos, acredite se quiser, nem sempre nós confiamos totalmente em Deus. Nem sempre. Mas existe, amado, existe frutos da nossa confiança. Às vezes naquele momento, naquela hora, naquele exato momento de dor, de dificuldade, nem sempre nós estamos com a nossa confiança totalmente nele. Mas nós depositamos frutos de confiança diante de Deus. Dias antes, anos antes, episódios anteriores que revelaram uma confiança de totalidade diante de Deus, diante das dificuldades. Isso conta muito. E a palavra do Senhor diz assim, que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. E subirão como águias, serão renovados. Subirão como águias. Todos se cansam, até os jovens se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. Que nessa manhã você possa ser fortalecido pela palavra do Senhor, direcionado pela palavra do Senhor, a se fortalecer nele, porque nós somos totalmente necessitados dele. Eu quero começar esse sermão nesta manhã fazendo você refletir um pouco. Sabe, algumas situações, algumas coisas que nós temos, algumas coisas que nós conquistamos, e que às vezes a gente está tão acostumado com essas coisas, que muitas vezes nós não valorizamos ela. Um exemplo: você que tem um carro, ou que já teve um carro, e quando você tinha esse carro, você andava para lá e para cá, tinha liberdade, autonomia. Mas a primeiro momento, a primeiro instante que você conquistou isso, você ficou alegre, você se alegrava, você desfrutava disso com muito sabor. Você desfrutava, ai que bom que eu tenho, que alegria que eu tenho, que bom que eu estou vivendo isso. Glória a Deus por isso. Mas com o costume, com o passar dos dias, aquilo que você conquistou vai se normalizando na nossa vida, e a gente passa a não dar tanto valor para aquilo. A gente passa a não dar tanto valor para aquilo que Deus nos deu, para aquilo que nós conquistamos, às vezes com suor. E a gente fala assim, não está tão legal assim. Eu quero algo melhor. E a verdade é que esse sentimento, muitas vezes na nossa vida, ele existe. E é importante a gente refletir, pensar sobre isso. Tantas coisas que Deus nos dá, e que muitas vezes, por a gente estar tão acostumado a viver com aquilo, muitas vezes a gente não agradece todos os dias. Muitas vezes a gente não olha com o olhar de expectativa altíssima, de alegria, por aquilo que Deus nos deu, por aquilo que Deus nos posicionou. Irmãos, é necessário que eu e você se alegre por aquilo que Deus já nos deu, por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Como é que você tem olhado para a sua casa, para a sua família? Você já acostumou com tudo? Está tudo bem, está tudo crescido, está todo mundo com saúde. E vai passando os dias, e aqui
o costume já de ter isso vai se perdendo muitas vezes a sensibilidade de agradecer e de se alegrar por aquilo que você já tem, por aquilo que Deus já te deu. Você já olhou para o seu marido do seu lado e conseguiu enxergar, puxa vida, olha que homem de Deus que ele é, olha que bênção que ele é, que bênção que Deus lhe deu. Você já olhou para sua esposa e se alegra porque Deus te deu alguém maravilhoso, alguém perfeito. Você já olhou para as pessoas que estão ao seu redor e você já agradeceu a Deus, mas sabe, com aquela alegria no coração de como que se fosse no primeiro amor, de como que se fosse a primeira vez que viu, a primeira vez que sentiu, a primeira vez que observou, a primeira vez que obteve. Esse sentimento de alegria precisa ser renovado em nós, precisa estar, nós precisamos estar muito sensíveis a este sentimento, porque, amado, muitas vezes nós perdemos essa alegria de ver que o que Deus nos deu é bom, é perfeito, é maravilhoso. E quando nós muitas vezes deixamos de ter esse sentimento de alegria por aquilo que Deus nos deu, muitas vezes nós perdemos. Analisa para você ver. Quando alguém só reclama, quando alguém só fala mal, quando alguém só diz, puxa vida, Deus podia me dar algo muito melhor, aí perde, porque não consegue muitas vezes olhar e ver que aquilo que Deus já te deu, é claro que Ele tem muito mais, é claro que Ele vai fazer muito mais, Ele vai melhorar todas as coisas, mas são os nossos olhos, é a maneira como nós enxergamos, é a maneira como nós vemos, que vai fazer com que tudo melhore. Então que nesta manhã você possa olhar e observar, olha, o filho que você tem é uma bênção, a filha que você tem é uma bênção, a família que você tem é uma bênção. Se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, todo o resto será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o resto não faz sentido, todo o resto não presta. Toda uma vida inteira às vezes é jogado para fora por causa dos nossos olhos e por causa da maneira como nós estamos olhando naquele momento. Mas que essa expectativa, que esse olhar, que esse sentimento de ver e perceber que aquilo que está do seu lado é bom, a igreja que Deus te deu, o pastor que Deus te deu é maravilhoso, é bom, que os líderes, que o ambiente em que você está é bom, olhe para isso com essa expectativa, porque muitas vezes, amado, nós esquecemos disso. E eu quero falar sobre lembrar do favor e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos tão acostumados. Eu sou salvo. Quem é salvo aí em Cristo Jesus? Diga amém. Estamos tão acostumados com isso. Você vai perguntar, ei, você está na bênção? Você é salvo? Glória a Deus, eu estou salvo. Porém, amado, não com a mesma intensidade do primeiro amor, não com a mesma intensidade da primeira vez que sentiu. E na nossa vida, nós precisamos relembrar da graça e do favor de Deus sobre nós. Efésios 2, a partir do verso 4 em diante. Nós vamos ler até o 8. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões
celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém? Então, amado, nós somos salvos pela graça, somente por causa da graça. Não é por causa das nossas obras, não é porque eu sou bonzinho ou que eu sou mau, ou que eu... não. Somos salvos inteiramente pela graça. Mas qual é o nosso comportamento a partir do momento em que nós sabemos disso? Saber em que Deus entregou o seu único filho, unigênito, para salvar a humanidade, para me salvar, para salvar você. Estamos tão acostumados muitas vezes com isso, amados, que se esquecemos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ficamos tão atolados com as nossas dores, com as nossas enfermidades, com o nosso olhar para outras coisas, que se esquecemos de olhar para aquilo que é mais importante, que é a graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Olhe para aquilo que Cristo fez, olhe para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. Ele sofreu lá na cruz. Lembre-se disso. Você só é salvo por causa do sacrifício da cruz de Cristo lá na cruz do Calvário. Não pense você que você está sendo salvo porque você está vindo para a igreja todos os domingos. Não pense você que você está sendo salvo porque você está tentando viver uma vida de santidade. Não pense você que você está sendo salvo porque você está tentando perdoar alguém. Não. Essas tentativas e até mesmo o resultado de perdoar, o resultado de vir na casa do Senhor, o resultado de você se fortalecer em Deus, tudo isso é por causa da graça. Tudo isso é por causa do favor de Deus. O resultado de tudo isso que você tem alcançado, de uma família abençoada, de uma esposa abençoada, de um marido abençoado, dos livramentos que Deus tem dado, tudo isso é por causa da graça do Senhor, é o resultado da graça e do favor de Deus. Não pense que é por causa dos nossos esforços, não, nada a ver. É por causa do favor, é por causa da graça do Senhor, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. No verso 8. Isso não vem de vocês. Isso não vem de mim, isso não vem de nós. É dom de Deus. É um presente de Deus para nós. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Ou seja, Deus nos amou tanto, Deus ele nos ama tanto, que Ele tinha elaborado um projeto chamado graça, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo da criação do homem, porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que o homem iria pecar, pastor Sérgio. Ele sabia que o homem no jardim do Éden iria cair. E antes mesmo dele formar o homem, ele já tinha elaborado um projeto de salvação para a humanidade. Se eu e você não entender de uma vez por todas que nós somos salvos pela graça do Senhor, meu irmão, nós vamos ter que virar crentes de novo. Somos salvos por causa da graça e por causa do favor de Deus. A graça do Senhor, ela é suficiente. E ela é poderosa. A graça do Senhor é suficiente e ela é poderosa. 2 Coríntios 12, verso 9. A graça do Senhor, ela é suficiente para mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo
repouse em mim. Você sabe que Paulo tinha um tal de espinho, nós não sabemos aonde é, mas em algum lugar Paulo tinha uma incomodação, algo que ele tinha orado, que ele tinha buscado, que ele pedia: Senhor, arranca de mim, tira de mim esse negócio, eu não quero viver com isso. E Deus falou assim: Paulo, eu não vou fazer isso, não vou arrancar. Porque Paulo precisava entender que não era pelas forças dele, não é porque ele era bom, não é porque o quanto ele era santo, o quanto ele procurava se santificar, nada disso. Paulo precisava entender de uma vez por todas que o que auxiliava ele, que o que mantinha ele de pé era a graça do Senhor, o favor de Deus sobre a vida dele. Talvez você tenha alguns espinhos na sua carne, assim como eu tenho. Talvez você tenha algumas dificuldades que você tem orado, você tem buscado, você tem dito: Senhor, arranca de mim, tira esse mal de mim, eu não quero mais viver com isso. Mas a todo tempo que você escuta da voz do Senhor é assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta, Tiago. A minha graça te basta, William. A minha graça te basta, Celso. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Gustavo. A minha graça é o suficiente, ela é suficiente. Entenda, irmãos, porque temos algumas coisas na nossa vida que nós vamos passar com ela até o fim dos nossos dias. Até o fim dos nossos dias nós vamos ter que suportar algumas situações da nossa vida. Vamos buscar, vamos orar, e a única palavra que nós vamos ouvir vai ser: a minha graça, Senhor. A minha graça te basta. E Paulo se conformou. Paulo percebeu, entendeu que a graça do Senhor é suficiente e ela é poderosa. Aleluia. A graça do Senhor, ela é poderosa. Porque quando Deus fala assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem em sã consciência, irmãos, quem em sã consciência vai conseguir se sentir forte nos dias de fraqueza? Quem em sã consciência vai conseguir se levantar nos dias difíceis, nos dias amargos, nos dias de fraqueza? Se não fosse pela graça do Senhor, você não estaria aí. Se não fosse pela graça do Senhor, eu não estaria aqui. A graça do Senhor, somente ela, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, Ele te viu enquanto você estava fraco, quando você estava ferido. Deus, Ele te viu quando você estava jogado à beira do caminho. Deus, Ele te viu. Mas Ele te levanta, Ele te coloca de pé, Ele que te conduz, é Ele que te fortalece. É a graça do Senhor que fortalece você. Quando nós olhamos para trás e vemos assim: puxa vida, como nós já passamos por tantas coisas. Quando nós fazemos uma reflexão do nosso passado, porque a palavra do Senhor diz assim: olha, traga à memória tudo aquilo que nos dá esperança. E nós começamos a se alegrar da onde Deus nos tirou, de como nós éramos, o que Deus já fez, como Ele nos sarou, como Ele mudou nosso comportamento, como Ele colocou uma nova mente, um novo coração, tem arrancado o coração de carne, o coração de pedra, tem colocado em nós um coração maleável, flexível, como um barro na mão do oleiro. Nós olhamos para isso e nós podemos se alegrar que tudo isso só foi possível mesmo com as nossas fraquezas. Tudo isso só foi possível por causa do grande amor de Deus sobre as nossas vidas. O grande amor do Pai foi lá e nos alcançou. O grande amor do Pai foi lá e nos abraçou. É o grande amor de Deus. A graça do Senhor, ela se manifesta em salvação. É um versículo que eu sempre gosto de citar. Tito 2, verso 11. Pois a graça do Senhor se revelou salvadora a todos os homens.
ela se manifesta em salvação, ela é salvadora. A graça do Senhor foi a causa, irmãos, da família de Noé não ser de forma nenhuma tragada pelo dilúvio. A graça do Senhor foi que alcançou Abraão, que depois, na sua velhice, Deus o fortaleceu, e ele teve um filho na sua velhice, um filho da promessa. Foi a graça do Senhor que tirou a esterilidade de Raquel. Foi a graça do Senhor que fez com que Ana tivesse um filho pelo nome de Samuel. O favor de Deus está presente antes da fundação do mundo. A graça do Senhor está presente antes da fundação do mundo. Agora, esse é o tempo perfeito, esse é o tempo aguardado, esse é o tempo maravilhoso. O profeta Isaías profetizou sobre esse tempo. Eu vejo algo novo está para acontecer. Não, ele já está acontecendo. É o tempo aceitável de Deus, é o ano aceitável de Deus. Agora, esse tempo é o tempo da gente desfrutar, é o tempo da gente viver debaixo dessa intimidade, da graça e do favor de Deus sobre a nossa vida, porque ela se manifesta em salvação. É a graça do Senhor que trouxe salvação para a minha família. Se não fosse a graça do Senhor, a minha família estava perdida, mas muito longe, muito longe. Eu tenho até vergonha de lembrar. A graça do Senhor, ela nos envolve de identidade e propósito. 1 Coríntios 15, verso 10. Quando nós entendemos isso, olha o que Paulo está dizendo aqui. Quando nós entendemos que temos a graça do Senhor, que temos o favor do Senhor, nós temos então definitivamente uma identidade em nós. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Aleluia. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Então temos identidade em Deus, temos propósito, trabalhamos em um propósito definido. Pela graça de Deus, sou o que sou. Podemos trabalhar, podemos ter um propósito definido, podemos ter uma identidade definida a partir da graça e do favor de Deus, reconhecendo que tudo isso é por causa da graça do Senhor. O seu propósito de servir, meu amado, entenda bem, é por causa da graça do Senhor. De servir na sua casa, servir na sua família, de servir no reino de Deus, é por causa do favor, é por causa da graça do Senhor. Porém, muitas vezes nos esquecemos da graça, da casa, do quanto é bom, do quanto é maravilhoso estar debaixo disso. Às vezes nós não damos tanta importância de viver salvo, de viver debaixo da bênção. Em Lucas 15, a partir do verso 25. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha,
todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa desse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para com ele, o pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Eu creio, amado, que por mais que esse filho primogênito aqui, ele estava vivendo dentro de um ambiente de graça, de favor, a sua casa era um lugar abençoado. O seu pai era um homem misericordioso, o seu pai era um homem de compaixão. Ele tivera a experiência do seu irmão mais novo, que saiu, pediu parte da herança, foi para longe, gastou tudo, se arrebentou todo, voltou para a casa do pai, porque reconheceu que ele nem deveria ter saído debaixo da graça. E aqui nós temos dois exemplos. O exemplo daquele que realmente sai, vai para longe da casa do pai, se esquece totalmente da graça do Senhor. Mas também existe aqueles que estão debaixo da graça, mas não valoriza a graça, não valoriza o que tem, não valoriza o pai, não valoriza tudo que está ao seu redor. Irmãos, eu quero confessar algo, eu acho que eu sou esse. Queria que você fizesse uma análise. Quem você é? Eu acho que eu sou esse que fica dentro da casa do pai, desfrutando de tudo que o pai me proporciona, mas que eu não reconheço que é por causa dele que eu consigo viver tudo isso. Nós devemos reconhecer, nós precisamos olhar para isso, amado, com atenção, porque, como disse, estamos tão acostumados com o veículo, com o carro que nós temos, mas quando é arrancado de nós, irmãos, fica sem carro, Silvana. Nós tão acostumados com aquilo que a gente já tem, esquecemos de valorizar. A gente olha para o outro: nossa, eu queria aquela BMW ali para mim. E se esquecemos de valorizar aquilo que Deus já nos deu, que é maravilhoso, que serve para nós, que tem nos sustentado, que é bom. E às vezes a gente acaba tendo sentimentos de ingratidão, revelando uma certa ingratidão diante de Deus, porque não conseguimos olhar para aquilo que nós já temos. O filho mais velho, ele não conseguiu de forma nenhuma, dentro da casa do pai, perceber que tudo que o pai tinha era dele, e ele desfrutava abundantemente de tudo aquilo que o pai tinha. O irmão mais novo, esse sim revelou um certo desprezo, muito mais, porque teve a capacidade, teve a coragem de sair da casa do pai, abandonando sim, rejeitando sim a graça, rejeitando sim o favor. Tem muitas pessoas que rejeitam a graça do Senhor, rejeitam o favor de Deus, saindo fora da casa do pai. Mas tem muita gente que rejeita a graça do pai dentro da casa, rejeita o favor, rejeita a família abençoada, rejeita tudo. O casamento maravilhoso que Deus deu, a pessoa perfeita que Deus colocou ao lado, a comunidade, os amigos, os irmãos, a roda, o churrasco abençoado. Muitas vezes acabamos se acostumando tanto com isso, com aquilo que é bom, que se esquecemos de agradecer, se esquecemos de valorizar. Quando não desfrutamos da graça, não vemos graça em nada.
Quando nós não desfrutamos da graça, nós não vemos graça em nada. Olha para esse filho mais velho. O pai se alegrou com a chegada do filho mais novo, que estava perdido, dado como morto. Uma festa estava acontecendo. O filho mais velho chega do campo e pergunta: e aí, o que está acontecendo? Seu irmão voltou, e o seu pai está fazendo uma festa enorme, porque ele está feliz, ele está alegre. Aí o mais velho, ao invés de se alegrar, ele fica triste. Fica todo triste, porque quem não desfruta da graça não consegue ver graça em nada. Quem não consegue desfrutar do favor, do milagre do Senhor, não consegue. Quando não desfrutamos da graça, estamos longe da festa. Festa é um lugar de alegria. Festa é um lugar de festa. Mas quando nós não desfrutamos dessa graça, a gente não consegue participar da alegria. Nós não conseguimos entrar em festa. Está acontecendo, tem algo maravilhoso acontecendo, mas a gente olha e fica com aquele bico, aquele bicão assim: eu não quero, eu não vou entrar nessa festa. Estou bravo, estou chateado, porque não consegue desfrutar da graça. Quando nós não desfrutamos da graça, nós ficamos fora da festa. E ficar de fora da festa é ficar triste, é ficar amargurado, é ficar cheio de rancor, é ficar longe da festa. Quando nós não desfrutamos da graça, achamos que somos merecedores. Pai, todo esse tempo eu aqui do seu lado, sempre estive aqui. O Senhor nunca me deu um cabritinho sequer. O Senhor nunca fez nada por mim. Agora meu irmão mais novo, não é possível, o Senhor ama mais ele do que eu. O Senhor tem filho preferido, Pai. Meu irmão mais novo saiu, gastou tudo, ainda citou a palavra prostituta, gastou tudo com as prostitutas. Esse você vai lá e pega o novilho cevado e ainda dá para ele. Eu era merecedor deste novilho, eu era merecedor desta festa, eu sou merecedor disso, porque eu nunca saí do seu lado, eu sempre estive aqui, Pai. Eu mereço essas coisas. Irmãos, quando nós não estamos desfrutando da graça, nós achamos que somos merecedores mais daquilo que nós já temos. Quando nós não somos gratos a Deus, quando nós não reconhecemos o favor de Deus sobre as nossas vidas, a gente vai olhar e sempre vai ter alguma coisa faltando. Nós não vamos conseguir de forma nenhuma desfrutar, porque achamos que somos merecedores. Não, eu mereço isso, eu mereço aquilo, porque nós não entendemos nada relacionado à graça do Senhor. Daqui uns dias o Wilson vai poder contar aqui um livramento, né, Wilson, que Deus deu a ele. E se nós não reconhecemos, Wilson, que é pela graça do Senhor, pelo favor de Deus, a gente vai achar assim: não, eu mereci o livramento. Se não fosse a graça do Senhor alcançar o Wilson, dar o livramento para ele, nós não teríamos esse camarada abençoado hoje aqui. Então nós não somos merecedores de nada, absolutamente de nada. É pela graça do Senhor. Mas quando desfrutamos da graça, nós achamos graça em tudo. Tudo está bom, tudo está alegre, tudo está feliz, tudo está perfeito. Quando nós desfrutamos da graça, participamos de todas as festas. Quando nós desfrutamos da graça, temos a certeza de que nós não somos
merecedores. Eu quero trazer o sentimento ao seu coração e peço auxílio do Espírito Santo, para que nessa manhã você olhe para a graça do Senhor, para que você olhe para o favor de Deus. Se não fosse pelo favor e pela misericórdia, pela graça do Senhor, nós seríamos consumidos, nós não estaríamos aqui. Mas a graça do Senhor se revela a nós, se revelou ontem e ela se revela hoje novamente. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova pela manhã. E se ontem eu falhei, se ontem eu errei, Murilo, se ontem eu não valorizei o favor de Deus, o Senhor está me dando o favor dele, a misericórdia de hoje tomar uma postura diferente e valorizar a graça e o favor de Deus sobre a minha vida. Amém, amado? Vamos se pôr de pé? Eu quero orar juntamente com você. Eu acredito, amado, que assim como eu, nós pedimos, você também precisa pedir perdão a Deus. Eu gostaria que você pedisse perdão, que você colocasse diante do Senhor: Senhor, me perdoa, porque muitas vezes não tenho valorizado o que eu já tenho. Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu não tenho valorizado a família que me deste, os bens que tu me deste, a saúde que tu me deste. Senhor, me perdoa. E depois você agradeça pelo favor de Deus, agradeça pela misericórdia do Senhor. Fale com o Senhor nesta manhã: Senhor Deus, meu Pai, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós já temos. Estamos tão acostumados, Senhor, a viver, estamos tão acostumados a viver dessa maneira, que às vezes esquecemos de valorizar, Senhor. Mas nos perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai, porque não tenho olhado muitas vezes com bons olhos aquilo que eu já tenho, por aquilo que o Senhor me deste. Me perdoa, Senhor. Nos perdoa, perdoa a sua igreja, perdoa os seus filhos, ó Pai, perdoa as suas filhas, nos perdoa, Senhor. Nós queremos ser participantes da festa, nós queremos entrar em momentos de alegria, nós não queremos ficar do lado de fora, Senhor. Nós não queremos achar que somos suficientes com o nosso entendimento, com a nossa pequena sabedoria, com a nossa falha inteligência. Nós não queremos achar que somos suficientes. Nós queremos viver da mesma maneira como Paulo disse: a tua graça, Senhor, é suficiente para mim. E eu preciso viver de acordo com isso, Senhor. Nós precisamos viver de acordo com isso. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas. Senhor, eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por nos alcançar. Eu te agradeço por nos revigorar. Eu te agradeço por nos fazer teus filhos amados. Eu te agradeço por nos amar de uma maneira inigualável. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço pelo plano da salvação, por nos alcançar, por não olhar para os nossos erros, para as nossas falhas, Senhor. Porque mesmo Adão e Eva pecando, ainda assim o Senhor queria falar com eles. Ainda assim o Senhor os procurava. E eu te agradeço, Senhor, pelo teu favor, porque mesmo muitas vezes nós se escondendo de ti, mesmo muitas vezes nós nos rejeitando a tua voz, mesmo assim o Senhor nos procura na caminhada. O Senhor nos procura no nosso lugar escondido, nas cavernas da vida.
Ah, Senhor, o Senhor nos procura nos nossos palácios, o Senhor nos procura nos nossos quartos, o Senhor nos procura, Senhor, para falar conosco, porque é o seu favor, é a sua graça que nos alcança, e nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, porque a sua graça tem nos alcançado, e nós desfrutamos desse favor, desfrutamos dessa graça, porque o seu amor dura para todo sempre. Só aquele que agradece ao Senhor pela graça e pelo favor do Senhor, aplaude o Senhor Jesus bem forte, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo, o Messias, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Que Deus possa te abençoar, e que essa semana seja uma semana de bênção, que essa semana seja uma semana de conquista, que Deus possa te fortalecer em todos os sentidos, e que você possa surfar nas ondas da graça, se afogar nas ondas do mar da graça. Amém, meu amado?